Minha esposa me traiu enquanto estávamos de férias. Então eu a deixei lá, bloqueei nossas contas e voltei para casa. Quando ela finalmente conseguiu voltar, eu imediatamente a confrontei com o divórcio. Provavelmente este vai ser um dos relatos mais incomuns do "sou eu o babaca" por aqui, e isso provavelmente porque eu já sei a resposta. Nós dois fomos babacas, e eu não tenho problema com isso. Ela começou e eu respondi da forma adequada. Tenho 30 anos. Estou falando da minha esposa, Nicole, 29 anos. 7 bons anos juntos, 4 deles casados, e nada disso significou algo para ela quando se enfiou na cama com um completo estranho. Não sei o que inspirou ela a fazer isso. Não tínhamos problemas conjugais que eu soubesse. Passávamos muito tempo juntos. Estávamos, inclusive, de férias juntos quando aconteceu. Ter filhos sempre esteve nos nossos planos, e tínhamos começado a tentar há alguns meses. Era algo que nós dois realmente aguardávamos com ansiedade. Planejávamos ter 2 filhos e até pesquisamos nomes para ambos. Era esse o nível do nosso compromisso com o futuro juntos. Enquanto imaginávamos como seria nossa vida depois do primeiro bebê, surgiu a ideia de fazer uma viagem. Queríamos aproveitar ao máximo nossa liberdade antes que um bebê chegasse e nos prendesse pelos próximos 10 ou 20 anos. Também achamos uma boa ideia fazer disso uma viagem em grupo com 2 amigos nossos. Nick e Louise eram praticamente nossos melhores amigos e, por coincidência, eram casados. Nick e eu assistíamos a jogos juntos e saíamos para beber quando dava. Nicole e Louise faziam praticamente tudo juntas. Elas eram como irmãs. Nós dois sabíamos que passaríamos bem menos tempo com eles depois de termos um filho, então queríamos fazer uma última viagem juntos. Eles também acharam uma ótima ideia. Logo tínhamos tudo reservado e uma semana inteira planejada. Era para ser um período de descanso e convivência antes que a vida ficasse complicada. Os primeiros dias foram ótimos. Aproveitávamos o sol e a praia durante o dia, e à noite tomávamos alguns drinks. No terceiro dia, resolvemos mudar um pouco e cada grupo fez suas próprias atividades. As meninas foram fazer as delas e nós fomos fazer as nossas. Foi aí que tudo aconteceu. As meninas reservaram um pacote de spa juntas. Elas estavam animadas com isso fazia dias, falando que o resort oferecia as melhores massagens da região. Nick e eu decidimos alugar alguns quadriciclos e seguir umas trilhas. Nos divertimos muito. Me lembrou de como eu gostava de pedalar pelo bosque perto da minha casa quando era criança. Lembro que fiz uma nota mental de tentar fazer isso de novo algum dia. Infelizmente, não teria essa oportunidade. Quando voltamos dos quadriciclos, elas ainda não tinham chegado. Achamos um pouco estranho, mas não pensamos muito a respeito. Supusemos que talvez tivessem perdido a noção do tempo na loja de presentes ou algo assim. Elas chegaram um pouco depois, a tempo do jantar. Imediatamente percebi que algo estava errado com as duas. Estavam mais quietas do que o normal, e Louise parecia desconfortável. Parecia que queria encolher para dentro de si mesma e mal conseguia olhar para o marido. Acho que Nick não percebeu nada de imediato. Perguntei como tinham sido as massagens. Nicole disse que foram ótimas, e Louise apenas assentiu. Não mencionei a energia estranha entre elas. Imaginei que tivessem tido uma discussão leve ou algo assim. Nada fora do comum. Tinha certeza de que resolveriam como sempre faziam. Não queria deixar a situação mais esquisita apontando aquilo. Quando voltamos ao quarto, perguntei a Nicole se estava tudo bem. Ela pareceu surpresa por eu ter percebido algo e quis saber o porquê da pergunta. Disse que tinha notado no jantar o comportamento dela e de Louise, como se tivessem brigado. Ela deu de ombros e disse que tinham discordado sobre para onde ir depois das massagens, mas não era nada sério. Tudo estaria normal no dia seguinte. Lembro de sentir alívio ao ouvir isso. Eu não queria que nada estragasse nossa viagem. Claro, ela já estava arruinada. Nick foi quem me contou o que havia acontecido. Ele bateu a porta na manhã seguinte, assim que nossas esposas saíram para mais uma atividade juntas. Uma coisa que sempre admirei nele é que ele não adoça notícias difíceis. Assim que chegou, disse que precisava me contar algo. Pediu que eu me sentasse e foi direto ao ponto. Louise disse que Nicole tinha me traído no dia anterior. Senti como se tivesse sido mergulhado em água gelada. Vários pensamentos vieram de uma vez. Isso imediatamente explicava o atraso delas e o clima tenso na noite anterior, mas eu simplesmente não conseguia acreditar que Nicole faria isso comigo. Eu achava que era impossível.
Perguntei se Louise tinha certeza do que estava dizendo. Lembrei a ele que era uma acusação muito séria. Ele estava com uma expressão completamente séria e disse que ela tinha absoluta certeza e que ele acreditava nela. Então ele explicou o que aconteceu quando elas voltaram ao quarto depois do jantar. Ele disse que também tinha notado que havia algo estranho com a esposa naquela noite, assim como eu, esperou até estarem sozinhos para perguntar o que tinha acontecido. Disse que ela parecia desconfortável, mas não tentou esconder nada. Explicou que as duas decidiram caminhar pela praia depois da sessão no spa. Depois de alguns minutos, alguns moradores locais se aproximaram para conversar. Era um grupo de 3 rapazes. Louise não ficou preocupada. Achou divertido interagir com a cultura local e elas estavam em uma parte relativamente movimentada da praia. Ela não se sentiu insegura, então conversaram com os desconhecidos por um tempo. Ela começou a se sentir desconfortável quando percebeu que Nicole estava gostando demais da atenção. Passou de simpática para flertar bem rápido. Segundo Louise, Nicole começou a se atirar para cima deles, e ela não conseguiu manter a situação sob controle. Inclusive mencionou em voz alta que talvez fosse hora de ir embora, porque os maridos estariam esperando. Disse que Nicole pareceu irritada por ela ter dito isso e lançou um olhar de reprovação. De acordo com Louise, aquilo não pareceu incomodar os rapazes nem um pouco. Um deles sugeriu irem para a casa deles tomar alguns drinks. Louise disse que recusou na hora e avisou Nicole que estava na hora de ir embora. Segundo Louise, ela revirou os olhos e disse que ela precisava parar de ser tão mãe do grupo, que estava apenas se divertindo. Nesse ponto, Louise decidiu que as coisas tinham ido longe demais. Tentou puxar Nicole com delicadeza, mas ela se recusou a ir. Louise pensou em arrastá-la à força, mas antes que tomasse uma decisão, Nicole já tinha virado e começado a seguir os caras. Louise não foi atrás. Ela disse que não sabia o que fazer. Não queria deixar Nicole sozinha com homens desconhecidos, mas também não queria acompanhá-los. Ela pensou em voltar e falar comigo, mas estava em conflito sobre dedurar a amiga. Fiquei um pouco irritado ao ouvir que ela estava preparada para encobrir a traição da Nicole, mas tive que lembrar a mim mesmo que, no fim, ela contou a verdade, mesmo que através do marido. Isso tinha algum valor. Ela poderia facilmente ter fingido que não sabia de nada. Nick me contou que Louise esperou mais de meia hora na praia, andando de um lado para o outro, esperando que Nicole recuperasse o juízo. Isso não aconteceu. Quando Nicole finalmente apareceu de novo, era óbvio o que tinha acontecido. O cabelo dela estava uma bagunça, a roupa estava torta, e ela parecia corada e ofegante. Ele disse que ela parecia ter acabado de correr 1 quilômetro. Louise ficou decepcionada. Perguntou se Nicole realmente tinha ido até o fim. Ela só deu de ombros com um sorriso no rosto. Quando Louise perguntou o que eu pensaria disso, Nicole apenas disse: "Não precisamos falar sobre isso. Isso nunca aconteceu." Eu fiquei ali sentado pensando em como a mulher com quem eu queria ter um filho tinha acabado de dormir com um desconhecido, ou desconhecidos, e voltado agindo como se não fosse nada demais. Coloquei a cabeça entre as mãos. Nick sentou ao meu lado e pôs a mão no meu ombro. Disse que sentia muito e que Louise não planejava esconder nada. Ela só entrou em pânico na noite anterior e não soube o que fazer. Eu apenas disse que precisava de um momento. Ele assentiu e saiu. Eu não estava com raiva de nenhum dos dois. Nick estava apenas sendo honesto comigo, e Louise tinha tentado fazer o que podia para impedir. Além disso, mesmo que tivesse conseguido impedir dessa vez, e da próxima, não era responsabilidade de Louise ser babá da minha esposa traidora. Eu não estava com ânimo para fazer mais nada naquele dia. Já estava planejando encurtar a viagem depois daquela revelação. Quando nossas esposas voltaram, disse que passaria o resto do dia no quarto. Menti que não estava me sentindo muito bem e precisava descansar. Nicole disse que ficaria comigo enquanto Nick e Louise saíam sozinhos. Não falei com Nicole por um tempo. Fiquei apenas sentado vendo ela no celular, tentando decidir se ela realmente seria capaz de me trair. Por mais que eu odiasse admitir, eu já sabia a resposta. Poucos minutos depois que eles saíram, Nick me mandou uma mensagem. Ele disse que tinha conversado mais com Louise. Ela contou que Nicole tinha ligado para o cara que conheceu algumas vezes, e que estava trocando mensagens com ele sem parar. Olhei para ela e percebi que provavelmente estava falando com ele naquele momento. Algo em mim virou a chave. Fiquei furioso. Fiquei observando ela sorrir para a tela e tive que lutar contra o impulso de arrancar o celular da mão dela e gritar. Em vez disso, apenas esperei.
Tive a chance de mexer no telefone dela quando ela tirou um cochilo. Antes disso, ela tentou iniciar sexo, e eu precisei lembrá-la de que não estava bem. A verdade é que a ideia de dormir com ela menos de 24 horas depois de ela ter dormido com outro homem me embrulhou o estômago. Quando recusei, ela decidiu tirar um cochilo. Ela adormeceu com o telefone na mão. Desbloqueei o celular dela e verifiquei as mensagens mais recentes. Como esperado, ela estava conversando com alguém salvo como Bem Trabalho, cujo nome verdadeiro era Ângelo. No momento em que vi isso, senti como se minha vida tivesse acabado. Pelo menos a vida como eu a conhecia. Parece loucura, mas eu já estava de luto pelo futuro que queríamos construir juntos. Não conseguia parar de pensar no filho que planejávamos ter e em como isso não aconteceria mais. As mensagens confirmavam a história da Louise. Também revelavam que ela estava procurando outra oportunidade para encontrá-lo. Eles só tinham se conhecido no dia anterior, então não havia muita coisa para ver. Li tudo bem rápido e tirei capturas de tela das mensagens para enviar para mim mesmo. Quis acordá-la ali mesmo e mostrar o tamanho da besteira que ela tinha feito, mas não fiz isso. Apenas coloquei o celular de volta e fingi que não tinha visto nada. Ela acordou do cochilo e perguntou se eu estava me sentindo melhor. Disse apenas que precisava dormir um pouco. Mais tarde, ela disse que queria dar uma volta nas lojas do resort por um tempo. Queria fazer um pouco de turismo. Claro. Eu já sabia que ela estava mentindo para mim, mas já não importava mais. Ela se arrumou da forma mais bonita possível e passou seu perfume preferido. Parecia até que queria ser pega. Assim que ela saiu, peguei meu laptop e reservei um voo de volta para casa. Comecei a procurar advogados de divórcio na minha região. Se pudesse, sairia do aeroporto direto para o escritório de um. Não queria perder tempo. Concluí tudo na manhã seguinte. Enquanto ela estava fora com Louise, arrumei minhas coisas, chamei um táxi e fui para o aeroporto. Não disse nada a ela sobre isso. Apenas deixei um bilhete na cama dizendo que eu tinha voltado para casa e que ela deveria aproveitar o restante da viagem. Quando cheguei em casa, ela já tinha me ligado uma dúzia de vezes. Não retornei nenhuma. Eu tinha muito o que fazer antes de ela voltar. Abandoná-la em outro país foi só o começo. Então, sim, não estou aqui para perguntar se eu sou babaca. Acho que é bem óbvio que nós dois somos. Atualização. Apesar de eu ter admitido que fui o babaca no meu post original, fiquei surpreso ao ver muitas pessoas dizendo que eu não fiz nada de errado. Agradeço o apoio, mas gosto de pensar que a diferença entre mim e alguém como a Nicole é que eu sei admitir quando passo dos limites. Mas isso não significa que me arrependi do que fiz. Na verdade, tenho orgulho. E eu ainda tinha mais reservado para ela. Enquanto Nicole ainda estava fora do país, ela nunca parou de tentar falar comigo. Chegou a um ponto em que parei de contar quantas vezes ela ligou e mandou mensagens. A maioria dos textos era só ela em pânico, perguntando se eu estava bem e se eu realmente tinha voltado para casa. Respondi no começo e deixei claro que eu estava seguro em casa. Até mandei uma foto relaxando no sofá, como prova de vida. Fora isso, não respondi mais nada. Nick também me ligou, dizendo que ela estava tendo um colapso completo. Ela chegou a gritar com alguns funcionários do hotel, perguntando como eles tinham permitido que eu fosse embora sem ela, como se fosse responsabilidade deles. Ele me perguntou o que eu estava fazendo e queria que eu falasse com ela. Eu pedi que ele dissesse a mesma coisa que eu havia dito, conversaríamos quando ela voltasse para casa. Como eu disse no primeiro post, eu sabia que também estava sendo um babaca, mas estaria mentindo se dissesse que não aproveitei o fato de ter arruinado completamente o resto da viagem dela. Fiquei até pensando se ela ainda conseguia pensar no cara da praia depois disso. Ela não conseguiu trocar a passagem para um voo mais cedo, e também não pôde, ou não quis, gastar o dinheiro extra para voltar antes, especialmente porque eu tinha congelado nossa conta conjunta por orientação do meu advogado. Quando ela finalmente chegou em casa, encontrou outra surpresa. Eu estava lá esperando por ela, mas todas as minhas coisas tinham sumido. Nunca vou esquecer a expressão no rosto dela. Ela parou imediatamente e olhou 2 vezes, como se tivesse entrado na casa errada. A primeira coisa que perguntou foi onde estavam as minhas coisas. Ela parecia prestes a chorar. Acho que estava começando a perceber que eu sabia o que ela tinha feito. Não disse nada. Só fiquei ali olhando para ela. Ela veio andando devagar, com cuidado. Disse apenas, por favor, diz que estamos bem. Por favor, diz que você não quis me assustar desse jeito.
Engraçado, mas isso me convenceu de que ela sabia exatamente do que se tratava. Ela tentou me tocar, mas eu me afastei. Ela recuou como se eu tivesse lhe dado um tapa. Disse que precisávamos conversar, e ela imediatamente me interrompeu. Implorou para que eu não dissesse o que estava prestes a dizer e garantiu que poderíamos superar isso. As lágrimas já estavam nos olhos. Ela disse que não precisávamos falar sobre o assunto, que poderíamos fingir que não aconteceu. Ela até me perdoaria por abandoná-la na viagem. Isso foi demais. Ela me perdoaria. Perguntei se ela realmente achava que o que fizemos era equivalente. Ela fungou e disse que o que fez não era tão grave quanto eu estava fazendo parecer. Ela nem se deu ao trabalho de negar a traição. Talvez soubesse que eu tinha visto as mensagens, ou talvez Nick ou Louise tivessem contado. De qualquer forma, ela assumiu, mas tentou minimizar. A desculpa dela foi que tinha sido um erro honesto, causado por uma mistura de empolgação das férias e álcool. Mandei ela parar com isso e lembrei que Louise estava lá também. De alguma forma, a empolgação não fez Louise pular para a cama de ninguém. Ela teve desculpa para isso também. Disse que era diferente porque ela estava prestes a passar por uma grande mudança na vida. Estava se preparando para ser mãe, e isso supostamente fazia toda a diferença. Ela não soube explicar como. A melhor justificativa que conseguiu foi que sentiu como se estivesse perdendo a juventude e ter um homem que a achasse atraente fez ela se sentir jovem de novo. Eu disse que ele não a achou atraente. Era um daqueles caras que se aproveitam de turistas soltas. Ele achou que ela era fácil, e acabou sendo. Lembrei a ela que eu também seria pai. Eu também enfrentaria uma mudança enorme, mas isso não me inspirou a dormir com a primeira pessoa na praia. Engraçado como ela era a única incapaz de tomar a decisão certa. Disse que não havia nada que me fizesse passar mais uma noite na mesma casa que ela. Eu tinha perdido todo o amor e respeito que um dia tive. Só fiquei decepcionado por não ter conseguido aprontar minha última surpresa a tempo. Eu estava entrando com o divórcio e queria que os papéis tivessem chegado antes dela. Vi o momento em que caiu a ficha, aquilo não era uma briga. Eu não ligava para nenhuma das desculpas, porque minha decisão já estava tomada. Ela começou a falar sem parar, implorando para eu reconsiderar. Chegou a dizer, e o nosso filho? O que só me deixou mais irritado. Me lembrou de tudo que ela jogou fora por um pouco de diversão. Ela me acusou de desistir porque ela tinha cometido um único erro. Eu disse a ela que tinha visto a mensagem e sabia que ela tinha ido vê-lo novamente no dia seguinte. A reação dela me mostrou que eu estava certo. Ela disse que ainda assim não era justo eu ter tomado a decisão sem conversar com ela antes. Tinha certeza de que nós dois poderíamos ter chegado a um entendimento se tivéssemos conversado antes. Eu disse que a única coisa que poderíamos ter discutido era quem iria se mudar. Eu apenas me voluntariei e tornei tudo mais fácil para ela. Então fui embora. Foi tão simples quanto sair, entrar no carro e ir embora. Afinal, eu já tinha me mudado. Ela me seguiu o caminho inteiro, com o rosto inchado e vermelho de tanto chorar. Eu não olhei para trás. Ela começou a me ligar de novo enquanto eu dirigia. Eu não atendi e nunca retornei a ligação. Na verdade, não liguei mais para o número dela desde então. Toda a comunicação direta depois disso aconteceu entre advogados. O que posso dizer sobre o divórcio? Que foi bom. Nunca é, mas poderia ter sido pior. Ela tentou dizer que eu a abandonei no exterior, mas meu advogado derrubou esse argumento. Ela tinha passagem de volta. Eu paguei o hotel. E havia o contexto importante de que eu tinha acabado de descobrir o caso dela. O juiz decidiu que eu não a tratei mal e não levou isso em conta na decisão. O lado positivo de tudo isso é que eu não precisei pagar pensão. Ela tem o próprio emprego e ganha quase o mesmo que eu, embora seus hábitos de gasto sejam bem ruins. Também tive sorte de nunca termos tido um filho juntos. Esses detalhes tornaram o rompimento ainda mais fácil. E eu não estou preso à pensão alimentícia. O estranho é que não foi bom me ver livre dela. Foi horrível. Eu era feliz quando era casado, e foi horrível descobrir que minha esposa me traiu. Foi horrível cortá-la da minha vida. E reconstruir também é horrível. Mas dói cada dia menos. Encaro isso como tomar remédio quando você está doente. Pode ser amargo, mas faz bem.